Planeta Terra é a nossa terrinha onde a gente habita, é um planeta rochoso. 70% dele é feito de água, água salgada, possui uma estrutura dividida em crostas. É o terceiro planeta a partir do Sol, está naquela zona que a gente chama de habitável. É nossa casa, é nosso local. Alguns dados interessantes sobre o planeta. Ele é meio achatado, é como a forma dele não é totalmente redonda, é só uma forma que a gente ilustra para ficar bonitinho. 70% dele, como eu já disse, é coberto por água, sendo a maior parte água salgada. 30% são de territórios continentais e alguns desses locais de 30% é totalmente inabitável, porque ou é muito frio ou é muito quente. Tem aquela fina camada da atmosfera. Quando a gente olha pelo espaço, a gente vê uma coisa só. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o nosso mundo onde a gente habita, como a gente deve enxergar o planeta Terra e como nossos irmãos lá do outro lado, lá no plano espiritual, olham o planeta Terra, como nossos irmãos mais velhos que vêm de outros orbes mais adiantados estão nos ajudando na transição planetária, como é que eles olham o planeta Terra. É muito importante vocês entenderem, olharem isso, perceberem isso. Por quê? Porque senão a gente passa a olhar a Terra como a gente olha nos dias de hoje. Como é que a gente olha o planeta nos dias de hoje? É só olhar, a gente divide por países, fronteiras, passaporte. Você pode entrar, você não pode entrar. Quem que pode entrar para lá e para cá? A gente faz guerras porque quer um pedaço de terra, porque não concorda com o outro povo, porque tem ambição sobre as suas terras, seu território, seja por conta de água, seja por conta de tesouro, seja por conta religiosa. Né? Não importa qual o motivo, a gente se mata. Mas quando a gente olha o planeta como vocês estão vendo agora, o planeta, quando a gente olha do espaço, vê aquilo, é um globo só, a gente vê a aurora boreal, a gente vê os países, todos eles, não tem fronteira, não tem nada disso, é um corpo celeste só. Então, quando os nossos irmãos mais velhos chegam aqui para nos ajudar com a transição, eles estão vendo uma coisa só, um planeta só, uma família só. E esse planeta ele orbita o Sol e ele faz o movimento dele, toda essa dança, todo esse balé entre os planetas está há milhões e milhões de anos andando assim com perfeição, cronometrado milimetricamente. É por isso que a gente consegue mandar as nossas sondas espaciais olhar as coisas e chegar. Agora, nesse momento de transição, começa a vir vários cometas chegando. Passou o Oumuamua, depois o 2I Borisov, depois o 3I Atlas, agora passou aqui o Lemon, passando outros cometas. Nunca antes na história da Terra tantos cometas chegaram a passar tão perto. E por quê? Porque para o povo antigo o cometa é o mensageiro dos céus, traz a vida, traz histórias. A gente tem muita coisa sobre isso. Então, alguma coisa deve estar acontecendo, é só você parar e raciocinar. Mas continuamos presos, olhando para o nosso umbigo, na violência, na discussão, na polarização, fulano A, fulano B, partido A, partido B, clube A, clube B. Gente, isso não nos leva a lugar nenhum. A gente precisa expandir a consciência. É óbvio que eu fico de mau humor, é óbvio que eu fico irritado, é óbvio que eu fico triste, mas também eu consigo entender, eu estou num ambiente que me influencia, e aí eu entendo, paro, respiro, acalmo a minha mente. E aliás, eu soltei até lá no canal, nosso canal lá no YouTube, onde você está assistindo aqui, tem uma prece que é sensacional de você ouvir toda vez que você estiver triste, toda vez que você estiver aborrecida, aborrecido, angustiado.
põe o fone de ouvido e fica ouvindo quantas vezes você quiser. Dá o play e só ouve. E escuta a letra, leia a letra, entenda ela. É sensacional. Eu sempre ouvi isso há muitos anos em centro espírita e fiz essa mixagem. Ficou bem legal, bem bacana para ajudar vocês. Além disso, eu tenho uma outra grande novidade para ajudar vocês a entender esse planeta Terra, como a pátria espiritual nos olha. Nós somos uma família, uma coisa só. Então, para ajudar você no seu despertar, se você puder comprar os meus livros digitais para ajudar eu manter isso tudo aqui, e o que sobra eu sempre ajudo para instituições, como eu vou colocar aqui no final desse vídeo, sempre é legal a gente ter e saber. É importante vocês entenderem que a gente pode perfeitamente, tá, ajudar com R$12,90 o livro digital. Mas se também não puder, também não tem problema nenhum. Me manda um e-mail no quantaluzcelestial@gmail.com que eu vou te perguntar uns dados e vou te dar o livro gratuitamente. Você tem direito, você deve expandir a tua consciência e entender, porque quando eu olho esse planeta e o que a gente está fazendo, destruindo ele, é uma coisa absurda. Eu fico pensando, quando a gente fica doente, a gente tem febre. Por que a gente tem febre? Porque o nosso corpo reage ao que está acontecendo. Como assim reage ao que está acontecendo? Ele está combatendo o vírus, e para ele combater o vírus, ele reage o quê? Com a febre. Teu corpo esquenta porque ele está começando a se movimentar, as células, tudo, aquilo vai gerando essa febre para combater. E aí, quando ele começa a ter febre e combater o vírus, a gente tem duas opções: ou o teu corpo vence, ou o vírus mata você e vence. Quando eu olho o que a gente está fazendo com o planeta Terra, nós somos os vírus no planeta Terra hoje. A gente está destruindo o planeta, a gente está poluindo, a gente está massacrando. Aí o planeta esquenta, fica com febre. E assim como o nosso corpo, só existem duas opções: ou a gente mata o planeta, ou o planeta mata a gente. Porém, quando a gente olha essa obra de Deus magnífica, maravilhosa, governada por Jesus, que aqui teve, é óbvio que ele não vai deixar acontecer isso de forma tão intensa. A gente vai ter nossas provas e expiações, porque a gente está em fase de transição planetária para regeneração, mas ainda é provas e expiações, e quando a gente entrar em regeneração, será de provas e regenerações, porque falta muito só para ser regeneração, ainda tem aí pelo menos uns 300, 400 anos pela frente, pelo que eu entendo. Então, a gente está sempre sendo ajudado por esses irmãos espirituais, sendo ajudados por seres de outros mundos, de outros povos, que estão reencarnando aqui para quê? Para dar aquele remedinho para acalmar a febre da Terra, para ela ir se recuperando devagarinho, e a gente está sendo expurgado do planeta para ir em outros planetas de densidade mais pesada, porque aqui está vibrando muito, até porque lá no grupo lá do WhatsApp eu coloco constantemente o que está acontecendo com a ressonância Schumann e outras informações. Então, se você participar lá do grupo, você vai ter essa informação lá em primeira mão. Então veja, olha esse planeta, como que a gente está levando as coisas. Quer ver que coisa absurda? Quando a gente olha o planeta de Saturno, que é essa imagem que a NASA tem aí, mostra para a gente, quando a gente olha lá, é uma bolinha azul pequenininha, longe, a gente está a bilhões de distâncias, de bilhões de quilômetros de distância, e é a nossa morada, é onde a gente vive, é onde a gente mora, é onde a gente está reencarnando. Então olhe como tudo é frágil, né? É só um planeta no meio daquela imensidão toda e protegido pelo escudo de Júpiter e de Saturno, não deixando acontecer coisas que podiam não dar condições de ter a vida aqui. Olha a perfeição do universo, a perfeição da criação na qual chamamos Deus, e Jesus governa esse planeta. Então, a mensagem que eu quero dizer para você: expanda a tua consciência, sai um pouco, olhe um pouco para cima, para o alto, olhe para o planeta Terra, entenda que aquilo é uma coisa só, não é o seu apartamento, não é o seu condomínio, a sua rua, o seu bairro, o seu estado, o seu país,
é o planeta como um todo. A gente precisa entender o que está acontecendo e contribuir. Como é que a gente pode contribuir? Diminua o consumismo, faça vibrações altas, pense sempre positivo, tem oração aí para te ajudar a se estabilizar, né, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Então, gente, quando a gente faz isso tudo, nós também estamos sendo remedinho para ajudar a febre a baixar do planeta, porque há uma insanidade coletiva, guerra para tudo quanto é lado, discussão para tudo quanto é lado, e vai continuar acontecendo porque faz parte da transição planetária. Mas, como a história do beija-flor, quando estava vindo um incêndio, todo mundo perguntava: beija-flor, por que você pega água e joga só de gotinha? Você não vai conseguir apagar o incêndio. O beija-flor falou para os outros animais da floresta que estavam correndo por causa do incêndio, e falava assim: olha, eu estou cumprindo a minha parte jogando um pouquinho d'água. Se todos os beija-flores, se todos os pássaros, mais vocês fizessem isso, a gente apagava o fogo rapidamente. Então, é isso que eu quero, essa mensagem que eu quero passar para você, tá bom? Olha o planeta, como os nossos irmãos espirituais veem, como os nossos irmãos mais velhos de outros planetas, de outras densidades chegam aqui e veem. A gente tem que ter este olhar. Se você tiver esse olhar para o seu planeta, você começa a expandir a tua consciência, você começa a entender um monte de coisa e não fica caindo nessas conversinhas de propaganda para poder fazer view, audiência e ganhar dinheiro, tá bom? Então, eu vou deixar aqui para você ver o grupo Anjo Azul, que a gente sempre ajuda há muitos anos. Eu acho que tem mais de 10 anos, se não tiver, quase 14 anos que eu ajudo o grupo Anjo Azul, há muito, muito tempo, logo quando eles começaram. É uma coisa bem legal, é um trabalho lindo, maravilhoso que eles fazem, ajudando o próximo com amor de coração. Então, se você quiser ajudar, tá aí o vídeo, e aqui embaixo tem a descrição de tudo, combinado? A gente se vê no próximo vídeo. Muita paz, fiquem com Deus. Tchau. Dezenas de crianças deixam suas casas, suas cidades e suas rotinas para enfrentar algo que nenhuma criança deveria enfrentar: o câncer. Em meio a esse momento difícil, um anjo aparece no caminho dessas famílias, o Grupo Anjo Azul. Somos uma casa de apoio que acolhe crianças de todo o Brasil em tratamento de saúde, especialmente o câncer. Nosso trabalho começou com o desejo de fazer a diferença e hoje somos uma rede de solidariedade que oferece mais que hospedagem. Oferecemos amor, cuidado e dignidade. Nossa casa funciona 100% por meio de doações. Acolhemos hoje 14 famílias oferecendo hospedagem, alimentação, transporte para hospitais, apoio psicológico e, acima de tudo, um lar temporário onde as crianças e suas famílias se sentem seguras e amparadas. Cada detalhe é pensado com carinho, desde os quartos até os brinquedos, as refeições, os voluntários e o acolhimento diário. Tudo o que fazemos é possível graças à solidariedade de cada um que nos ajuda a transformar vidas. Na Casa Anjo Azul, a esperança ganha vida. Com você ao nosso lado, podemos continuar transformando medo em coragem e solidão em amor. Junte-se a nós e venha fazer parte dessa corrente. Juntos somos mais fortes.